Ah, encontrei esses potes de vidro no lixo e veja o que eu fiz com eles. Se você não me conhece, eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vindo ao canal. Fiz um detalhe diferente na tampa de um dos potes. Para isso, usei a metade de uma bola de isopor. Essa bola eu compro em papelaria. Cortei até ficar no mesmo diâmetro da tampa do pote. Colei com cola quente. Acertei para ficar no mesmo diâmetro da tampa do pote. E então preparei uma massa com serragem de madeira. Eu usei essa serragem mais grossa. Também incorporei uns pedaços de papel higiênico para que a massa fique mais consistente. Piquei bem miudinho. Essa fibra do papel ajuda a dar mais liga na massa, ela não fica esfarelando. E ela praticamente some depois, quando a massa seca. Acrescentei cola branca PVA e misturei. E fui acrescentando a cola até atingir o ponto de uma massa consistente para modelar. E então estiquei a massa entre um plástico. Observe como fica uma massa bonita e o papel praticamente sumiu do meio da massa. Ele serve mesmo só para dar mais liga. Passei cola branca PVA na tampa do pote, sobre esse isopor. E então encapei com a massa de serragem de madeira. Mas já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. Retirei as sobras da massa. Coloquei um plástico sobre o vidro e então coloquei a tampa. O plástico é para que essa massa não grude no vidro, né? E depois dificulta a retirada da tampa. Então é importante sempre cobrir o vidro com plástico. Com a ajuda de uma faca, acertei as bordas.
Depois de tudo acertado, então deixei essa peça secar. E dentro do pote coloquei pedras. Eu fiz uma espécie de funil com uma radiografia velha para direcionar as pedras que coloquei dentro do pote, uns pedacinhos de carvão. Também coloquei areia grossa de construção e um substrato para plantas. Selecionei algumas plantinhas para plantar dentro desse vidro. E será um terrário fechado. Também coloquei alguns pedacinhos de musgo que retirei da casca de uma árvore. E aí eu posso deixar o terrário fechado, né? Coloquei a tampa, enquanto preparei alguns enfeites para complementar o meu terrário. Os enfeites eu fiz com massa epóxi. Então eu misturo a massa epóxi com plastilina à base de óleo, aquela massinha de modelar. Só que essa base de óleo é utilizada por escultores. Tá? Eu compro pela internet essa massa e ela deixa então a massa epóxi mais macia, mais fácil de modelar. Você vai misturar na mesma quantidade. Então uma parte da massa epóxi cinza, uma parte branca e uma parte de plastilina à base de óleo. Mas se você não encontrar plastilina, não tem problema. Faça os enfeites só com a massa epóxi. Porque a massa epóxi é mais resistente à água, então ela pode ficar aí dentro do terrário sem estragar, sem danificar. Então amasse bem, misture até ficar uma massa homogênea. E aí você pode modelar cogumelos, joaninhas e pequenos enfeites para colocar no terrário. Para fazer o cogumelo, modele uma coxinha e espete um pedaço de arame. É importante deixar um arame como base para depois espetar esses enfeites no terrário. Depois modele a parte superior do cogumelo. Você pode fazer o cogumelo mais pontudinho ou mais arredondado. Faça como preferir. Com uma ferramenta, eu faço uns vincos na parte inferior da copa do cogumelo. Faço um buraquinho. E depois encaixo esse cogumelo naquela coxinha que eu fiz no início. E aí está pronto um pequeno cogumelo para colocar no terrário. Você pode fazer o cogumelo mais arredondado. Então faça a coxinha, que é o tronco do cogumelo. Depois faça uma bolinha. Dê uma achatada. Faça uns vincos, uns frisos na parte inferior.
E então é só juntar com a outra parte e está pronto um cogumelo mais arredondado. Você pode fazer joaninhas também, é muito simples. Faça uma bolinha maior e uma menor para a cabeça da joaninha. Faça um buraquinho, encaixe a cabeça da joaninha, que é a bolinha menor, e então, com uma ferramenta, marque o lugar das asas em formato de Y. Olha que amorzinho que ficou as joaninhas. Novamente, faça uma bolinha pequenininha, uma bolinha maior. Dê uma achatada. Faça um buraquinho e encaixe a bolinha menor. Faça o vinco das asas em formato de Y e aí temos mais uma joaninha. Você pode fazer também uma casinha no estilo cabana, fica muito legal. Para isso eu usei a metade de uma bolinha de isopor e 2 tampinhas de garrafa PET. Encapei a bolinha de isopor com a massa epóxi. Você também pode pegar um outro pedacinho de isopor ou modelar esse enchimento do telhado da cabana com papel. Né? Faça uma bolinha de papel e depois encape com a massa epóxi. Também passei uma fita adesiva unindo as 2 tampinhas de garrafa. Encapei as tampinhas de garrafa com a massa epóxi. Fiz alguns vincos na lateral, imitando madeira. A minha intenção é imitar uma cabaninha de madeira com telhado de palha. Abri um pedaço de massa para fazer a base da cabana. Modelei a portinha da cabana. Mas aí tá só uma ideia. Você pode usar sua imaginação e criatividade e fazer lindas casinhas para enfeitar o terrário. Juntei as partes do telhado e da casa. Abri uma porção de massa para então incorporar no telhado. A intenção é imitar uma cabaninha com telhado de palha. Então passei essa ferramenta para fazer marcações e imitar o telhado de palha. Fiz algumas pedras para colar aí na entrada da casinha. Mas você pode também colar pedras de verdade. Olha que mimo que ficou essa casinha. Fiz uma chaminé, mas depois resolvi retirá-la. Achei que não ficou legal. Então pintei tudo com a tinta para artesanato PVA. É importante pintar todas as peças com a cor branca, depois então finalizar com a cor desejada. Também fiz um vídeo ensinando a fazer este sapo meditando. O link do vídeo está aqui na descrição deste vídeo. Veja depois, ficou muito legal, né?
Então, pintei todos os detalhes, aguardei secar e finalizei as peças com a resina acrílica. Usei a resina acrílica à base de solvente químico, pois as peças vão ficar dentro do terrário, em contato com a água, a umidade, então preferi usar uma resina mais resistente. Mas é importante aguardar uns 15 dias para depois colocar essas peças dentro do terrário. Tá? É importante aguardar a completa cura das peças, para que não interfira e acabe às vezes até prejudicando as plantas que estão aí dentro do terrário. O outro pote eu pintei a tampa com a tinta spray na cor cobre. Também coloquei pedras coloridas, areia, um pouquinho de carvão e substrato para plantas. Coloquei algumas plantinhas, algumas suculentas. Acrescente água o suficiente para umedecer a terra, mas sem encharcar. E aí você pode tapar o pote e deixar as plantinhas crescendo aí naturalmente, porque temos um terrário, um pequeno ecossistema completo, com vários processos ecológicos importantes, como o ciclo da água ocorrendo de maneira simultânea. Nosso terrário é um meio ambiente, é um pequeno meio ambiente dentro do pote, constituído por solo, água, ar, luz e seres vivos. Depois que os enfeites passaram pelo processo de cura, ou seja, após uns 15 dias, você pode colocá-los dentro do pote para enfeitar o seu pequeno ecossistema. Então, encaixe os enfeites da maneira que desejar, procurando deixá-los harmoniosos com o pote que você fez. A felicidade reside em quem sabe desfrutar de cada momento da vida. Valorize seus desejos, cultive seus sonhos, busque seus objetivos. Quando acreditamos que merecemos, tudo é possível. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Acredito que seus amigos vão gostar. E é uma ótima ideia para você fazer e vender e ganhar um dinheiro extra. Assista também a outros vídeos do canal. Tem muito vídeo interessante e acredito que você vai gostar. Até o próximo vídeo e muito obrigada por ficar comigo até o final.